Então vamos lá. Essa é a segunda aula, né, desse estudo teórico do que é yoga. No vídeo anterior eu conversei sobre os yamas, que é o primeiro passo do Yoga Sutra de Patanjali, e agora a gente vai conversar sobre os niyamas, que é o segundo passo, tá? Então os niyamas são as nossas observâncias internas, perdão, falei errado. São as nossas observâncias internas. Então, são as condutas que temos que ter com a gente, né? Então, o primeiro niyama é saucha, a limpeza. Então, a limpeza começa, né? A gente tomar banho, manter a nossa casa limpa, ter bons hábitos de higiene, mas também ter uma limpeza da mente, uma limpeza dos nossos pensamentos, escolher, né? Como é que a gente vai alimentar a nossa mente e também como é que a gente alimenta esse templo todo. Então, quando eu falo em limpeza, quando eu penso em limpeza, eu penso em realmente limpar, purificar meu corpo, limpar, purificar minha mente, para que eu possa tentar caminhar, né, numa linha de harmonia, de equilíbrio com a minha essência, com a pessoa que eu sou, com tudo que faz sentido, né, com o meu propósito. Então, Sáutia é limpeza. Então, ter a sua casa limpa, é, ventilada, né, com ar renovado. Você pode colocar um aroma, um incenso, acender uma vela para trazer a luz, deixar a luz entrar na sua casa, né? Limpar bem os seus alimentos, escolher os seus alimentos, não comer porcaria, não comer coisa que não é comida de verdade. Então, manter o seu corpo físico limpo, manter a sua casa limpa, manter a sua mente limpa. Esse seria, né, o significado de Sauti. O segundo niyama é Santosha, o contentamento. É necessário a gente estar contente. O contentamento em relação a tudo. Então, se você está vivendo momentos desafiadores, momentos que você considera difícil, momentos de transição, você tem contentamento. Você compreende que tudo isso está acontecendo para um bem maior, que é para que alguma coisa possa realmente mudar, transformar, transmutar na sua vida, por mais difícil que seja esse momento. E quando a gente está feliz, quando está tudo bem, quando está tudo correndo do jeito que a gente acha que está certo, do jeito que a gente acha que está bom, a gente está contente também, a gente está agradecido por todas essas oportunidades. Então, é trabalhar o contentamento sempre, em todos os momentos da nossa vida. É estar contente, independente de tudo que esteja acontecendo. Depois temos tapas. Quem faz aula comigo sabe que eu falo muito de tapas. Tapas é a disciplina, é a austeridade, é a força de vontade, é querer, né, alcançar um objetivo, é ter metas, é se desafiar, né? Então, tapas é importante. A gente precisa ter esse estímulo, esse impulso de seguir, né, a vida, os nossos projetos, enfim. E aí só tem que tomar cuidado com tapas, porque tem que lembrar de ahimsa, de não violência. Então a gente tem essa força, a gente tem esse impulso, a gente tem esse desejo, mas a gente se lembra que a gente não pode se violentar para conseguir, para conquistar. E a gente sabe que a gente não está se violentando quando a gente percebe que aquilo é verdade. Porque quando está fazendo um trabalho pesado, que está difícil, mas você sabe que aquilo ali é verdade, que aquilo ali faz sentido para você, que aquilo tem propósito, que está alinhado com a tua vida, você tem essa força, você tem essa garra, né? Agora, quando a gente está fazendo um trabalho que não é verdadeiro com o nosso coração, aí a gente percebe que está se violentando. É que às vezes a gente tampa os olhos, tampa os ouvidos para não escutar, mas no fundo a gente sabe. Então, tapas é muito importante essa disciplina, essa austeridade, mas tomar cuidado que às vezes essa linha é tênue. E aí é só lembrar se é verdade ou não que dá tudo certo. Depois, o quarto niyama é Ishvara Pranidhana, é a gente ter devoção, é a gente ter fé,
temos que ter devoção a uma energia superior, a Deus. Aí cada um se sente representado de uma forma, né? Então é ter fé que existe sim uma força superior que nos proporciona tudo isso que vivemos, que nos dá todos esses presentes, que nos deu o presente de estar aqui hoje, que nos dá o presente de adquirirmos conhecimento, né? De termos uma vida confortável e que também nos dá momentos desafiadores para que a gente possa crescer e evoluir. Então, Ishvara Pranidhana é ter devoção, é ter fé. Eu chamo de Deus, porque eu acredito em Deus, mas pode ser que você chame isso de uma outra forma, mas se lembra de cultivar a tua fé. E isso é muito, muito importante. E Svadhyaya seria o último niyama, que é o autoestudo. A gente precisa se autoestudar, a gente precisa se autoobservar, a gente precisa reconhecer quais são os nossos desafios, aonde é que a gente, sabe, aonde é que a gente pode melhorar, aonde é que falta força, onde é que falta garra, aonde é que a gente cai nas armadilhas que a gente mesmo cria pra gente, quando é que a gente também cai nas armadilhas que as outras pessoas, que a vida, sabe, nos proporciona. Então precisa se autoestudar, se autoobservar diariamente. Sabe assim, às vezes você tem vontade de falar uma coisa que não é mentira, é uma coisa que aconteceu. Mas aí você quer contar para alguém, pode ser para o seu parceiro, para o seu companheiro. Aí você pensa bem e fala, cara, o que que eu vou me melhorar de contar isso para alguém, né? Tô dando um exemplo aqui, porque isso é uma coisa que eu trabalho muito em mim. Às vezes alguém me conta uma coisa que não é nada demais, não é uma fofoca, mas é uma coisa da vida de outra pessoa. E aí eu penso, por que que eu vou compartilhar isso, cara? O que que isso vai, sabe? O que que isso vai melhorar a minha vida? Assim, eu tô gastando o meu tempo falando de outra pessoa para outra pessoa. Então, é assim que a gente vai fazendo esse autoestudo, sabe? Como é que a gente usa o nosso tempo? Onde é que a gente coloca a nossa energia? Ao que você se dedica? Você se dedica a estudar, a aprender coisas novas, a descansar, a relaxar, a se alimentar bem, a ter relações de harmonia com seus familiares, a ter relações, sabe, de harmonia com as pessoas que trabalham com você, a ser sincero com você mesmo, a estar conectado. Isso é autoestudo, é observar que hoje você é diferente de ontem, que pode ser que amanhã você queira ser melhor, que pode ser que a gente errou hoje porque a gente vai continuar, né, errando e levantando e continuando e começando de novo, né? Então, autoestudo é isso, é se observar, é estar aberto a essa possibilidade de transformar o que precisa ser transformado, melhorado em você, né? Então, esses são os niyamas. Como os niyamas foram rapidinho, eu já vou aproveitar e vou falar do terceiro passo, que é, né, que são os asanas. Asana é postura. Postura é asana, tá? Quando tudo começou, nos primeiros registros de yoga, existem alguns selos que foram encontrados lá na região do Vale do Indo, que são os primeiros registros, né? Onde se encontrou alguma coisa de yoga. Então, existem alguns desenhos onde aparecia uma pessoa sentada na postura de lótus, que é aquela postura da perninha cruzadinha, com os pés em cima das virilhas, que é Padmasana, na postura de lótus. E então acredita-se que o yoga começou assim. E para muitas pessoas, ficar sentado muito tempo é muito difícil, é muito desafiador. A coluna não sustenta, a pessoa começa a querer se mexer, a pessoa começa a ficar com a mente agitada. Então, isso é um exercício. Então, seria muito difícil para algumas pessoas se a gente pedisse para praticar yoga e a pessoa sentasse e ficasse ali quieta, de olhos fechados, respirando, no momento presente, consciente. Ela desistiria do yoga. Então, foram criadas outras posturas, e aí são todas aquelas posturas que você vê aí na internet, que você vê nos livros, né, em vídeos. Esses são os asanas que foram criados para que a gente
conseguisse um dia chegar nesse estado de sentar e ficar quietinho, praticando o estado de yoga. Lembra que eu falei que yoga é a união do corpo, da mente e da alma? Então, para isso precisa de uma preparação. E aí é por isso que a maior parte das pessoas é introduzido ao yoga através dos asanas, das posturas, e é por isso que aí a gente é mordido por esse bichinho, e aí a gente depois quer estudar e aprender mais. Então eu sou super a favor dos asanas. Eu estudo, né, numa escola e eu ensino, como eu aprendi com os meus professores, que o yoga ele tem que se adaptar ao aluno. Então não é o aluno que tem que se adaptar à prática, é a prática que tem que se adaptar ao aluno. E aí nesse caminho a gente vai ensinando posturas alternativas, a gente vai entendendo que tem postura que não é para aquele aluno. A gente ensina os kramas, os recursos, para a gente ir construindo até chegar à postura final. Eu sempre falo também, que é uma frase muito comum no yoga, que pode ser que essa postura não seja para você nessa vida, que você só vai conquistar ela em outra vida, e isso dá uma tranquilidade, né? Então, os asanas são as posturas. É muito bonito a gente ver aquelas posturas avançadas, com as pernas para um lado, o braço para o outro, contorcionista. É muito bonito. É muito legal quando você também consegue uma postura avançada, que você tem vontade de aprender. Aquele gostinho bom, sabe? Mas, assim, eu acho que o desafio é a prática das posturas mais simples, né? Que é naquelas posturas que a gente faz todo dia, que a gente vai crescendo, que a gente vai construindo. E aí, quem pratica regularmente com o mesmo professor percebe como a aula é mais ou menos parecida, como algumas posturas estão sempre em todas as práticas, porque a gente precisa repetir tudo isso para que a gente possa evoluir na nossa prática, né? Então, na parte dos asanas, é importante falar que existem metodologias diferentes de yoga. Então, assim, existe o Ashtanga Vinyasa Yoga, que é uma prática que são 6 séries. Cada série tem um determinado número de posturas. O professor te introduz na primeira série, te ensina a respirar, tem uma respiração específica que chama o Jai Pranayama. Ele vai te ensinar os bandhas, que são os centros de contração do corpo, que a gente tem que manter fechado para não desperdiçar energia, para não perder energia. E aí você vai ganhando as posturas conforme você vai evoluindo. Então, essa é uma técnica. Então, aí sempre você vai repetir as mesmas posturas, você vai ter uma sequência de posturas que você vai praticar, né? E aí, então, você entende a importância de repetir a mesma postura todo dia, né? Tem outras peculiaridades do Ashtanga Yoga, mas só para, assim, fazer uma introdução. Nós temos o método também de Iyengar Yoga, que era outro mestre, né, que essa técnica recebe o nome dele, onde a gente utiliza props, que são os acessórios, os cintos, as curuntas, os blocos, tem alguns objetos de madeira também que a gente pode utilizar para começar a ganhar flexibilidade, cadeiras, enfim. Então, através dos asanas, a gente vai conquistando espaços no corpo físico e aí, consequentemente, na nossa mente, tá? Então, existem técnicas de yoga diferentes e os asanas estão sempre, né, envolvidos nesse caminho. Então, é importante que quando a gente tem uma prática física, que essa prática tenha uma sequência, que ela tenha uma lógica, o professor sabe por que ele está guiando aquela prática daquele caminho. Importante entender que numa prática de yoga, respiração e movimentos estão andando juntos, tá? Então, a respiração ela começa 1 segundo antes do movimento e ela termina 1 segundo depois. Se essa respiração não está em sincronia com o movimento, se ela está curta ou está longa demais, ou talvez o movimento esteja rápido demais, a gente vai começar a fazer esses ajustes para ampliar a nossa respiração ou para diminuir o tempo do movimento para que isso se encaixe. A gente vai trabalhar a respiração para criar mais espaço, né, para uma respiração mais longa, uma respiração mais transformadora, e com isso a gente vai ganhando, né, ganhando na prática de yoga. Então, eu acho que os asanas são fundamentais, eu gosto muito da prática de asanas, mas eu queria que vocês entendessem que yoga não é só isso. E foi por essa razão que eu comecei a gravar essa nova sequência de vídeos, tá? Então, vou parar por aqui para não ficar muito longo, porque o próximo tema
que é o próximo passo, é pranayama, que são os exercícios respiratórios, e é um tema longo, então a gente vai terminar por aqui. Então, passamos pelo primeiro passo, yama, segundo passo, niyamas, e terceiro passo, asanas, sendo que o primeiro e o segundo, cada um tem 5 condutas. E aí já deu para começar a entender como é que isso tudo é interligado, quando eu falei que não dá para a gente viver um passo só. Você pode até estar se dedicando mais ao passo dos asanas, por exemplo, mas não dá para separar isso. A gente começa a fazer essa interligação e viver tudo isso junto. E isso é a coisa mais bonita. Eu acho que é o melhor presente do yoga, tá bom? Então encerramos por aqui o vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo seja produtivo para você. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilha com pessoas que têm esse mesmo interesse que você, curte. E aí a gente vai continuar o próximo vídeo. Então você já sabe que será sobre pranayamas, as técnicas respiratórias. Namastê.